se você está cansado de tentar, se você já chorou, se você já buscou, se você já clamou, já gritou e não viu nenhum resultado ainda, esse vídeo aqui pode ser o divisor de águas para a sua vida. Porque verdadeiramente talvez o problema não seja o que você esteja fazendo, mas seja exatamente o momento em que você esteja pensando e até mesmo desejando desistir. Pedro também tentou a noite inteira e falhou. Mas foi exatamente depois disso que um milagre aconteceu na vida dele. E eu não tenho dúvidas de que, ainda que depois de uma noite sombria e escura, logo, logo, o raiar do sol brilhará sobre a sua vida. Então, vamos juntos, porque nesse vídeo aqui, Deus tem uma palavra ao seu coração. E queridos, quando falamos a respeito de não desistir, eu sei que quantas vezes você já tentou e não deu certo? Quantas vezes você já se esforçou e não conseguiu? Quantas vezes você já pensou, isso aqui talvez não deu certo porque não era para mim? Não vai dar. Deus, eu desisto disso. Ou até mesmo, Deus não está nisso, por isso que não deu certo. E sabe qual é o maior erro aqui? O maior erro aqui não é falhar, mas sim desistir antes da direção certa, da instrução da palavra correta. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, queridos, nós vemos a história exatamente que relata, a respeito do apóstolo São Pedro, que depois de ter passado uma noite toda pescando, ou melhor, tentando pescar, não obteve nenhum resultado, não conseguiu alcançar o que ele desejava. E a história bíblica vai nos dizer, queridos, que exatamente no momento em que Pedro já estava lavando as suas redes, ou seja, já estava se entregando, entregando os pontos, literalmente, exatamente nesse momento em que Jesus aparece. E não apenas aparece, mas aparece e dá uma instrução que mudaria a vida de Pedro para sempre. E a instrução foi: lance a rede novamente, ou lance a rede de novo. E aí que tá, queridos, quantas vezes você já pensou em desistir, você já de fato estava jogando a toalha, como dizemos por aí, um ditado popular, estava lavando também as suas redes, sabe, antes mesmo de esperar um direcionamento, uma palavra, sabe, da parte de Deus à sua vida. Porque pensa comigo aqui, queridos, Pedro, quando Jesus disse para ele lançar as redes novamente, ele poderia ter dito, eu já fiz isso durante a noite toda, eu já tentei todas as possibilidades, já fiz tudo o que eu poderia fazer, e não faz sentido, eu fazer de novo, não é a hora, Pedro poderia ter dado inúmeras desculpas, queridos, mas o que ele disse foi uma coisa: sob a tua palavra lançarei as redes novamente. Talvez, assim como Pedro, você,
esteja já no momento de cansaço, já não aguenta mais esse momento de luta, de prova, você se esforça, tem lutado, tem labutado, tem dado o seu melhor e não tem visto o resultado, mas ainda não é o momento de desistir. Porque, queridos, algo que eu e você precisamos entender é que o milagre que Pedro desfrutou naquele dia não estava nos peixes, pelo contrário, estava na obediência. De igual modo, o milagre que você vai desfrutar da parte de Deus, vai experienciar da parte de Deus, que eles não está, sabe, nas circunstâncias, nas situações, nos peixes, né? Pelo contrário, está na obediência à palavra de Jesus, à palavra de Deus à sua vida. Porque vejam bem, queridos, Deus não estava interessado em apenas dar peixes para Pedro. Ele estava interessado em formar um homem que confiasse na palavra dele. Porque de repente, então, tem coisas que na sua vida não fluíram até agora. Não é porque Deus não quer te abençoar, mas é porque Ele está te esperando obedecer, e em obedecer, Ele está forjando, moldando o seu caráter. Então pensa comigo, talvez você tentou abrir algum negócio, não deu certo. Talvez você tentou empreender em alguma coisa, né, na sua vida, não deu certo. Talvez você tentou mudar de cidade, mudar de casa, mudar de bairro, não deu certo. Talvez você já orou, você já jejuou, você já buscou o Senhor e ainda não obteve respostas. E eu sei como que é isso, queridos, como que é muitas vezes a gente buscar, a gente clamar, a gente dar o nosso melhor, fazer de tudo aquilo que está nas nossas mãos, mas ainda assim a gente não vê o resultado dessas coisas. Eu sei o que é isso, porque eu já estive nesse lugar. Entende? Mas o problema está exatamente em que, ao não ver, ao não ouvir, né, ao não receber um direcionamento da parte de Deus, você para, você desiste, você desanima, você se entrega. Mas e se Deus estivesse esperando apenas você lançar a rede novamente? Já parou para pensar nisso? Se Deus estivesse esperando apenas você dar mais um passo? E se Deus estivesse esperando você fazer mais uma oração, fazer mais um clamor? E se fosse isso? Eu já vivi isso, como eu falei com vocês. Eu lembro de uma fase em que todas as portas haviam se fechado para mim, e eu com data de casamento marcada, né, e perdi meu emprego, tive que voltar a morar com a minha mãe, caminhava 1h30, sabe, até a escola, e ida e volta, né, porque eu não tinha R$1,25 para pagar de passagem. Foi um tempo muito difícil, queridos, foi um tempo muito difícil da minha vida, e eu lembro que exatamente naquele momento ali eu pensei em jogar a toalha, eu pensei em, sabe, não contar com Deus, em desacreditar de Deus, e em uma, né, das minhas orações eu até falei isso com Deus. Eu relato isso no meu livro, né, o Encare os Seus Maiores Medos e Viva Seus Melhores Sonhos. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, onde eu relato, né, essa fase, esse momento tão difícil da minha vida, né? E por isso que eu não te aponto, eu não te culpo, sabe? Porque eu vivi isso. Eu pensei sim em jogar toalha, eu quis, na verdade, né, amaldiçoar os céus, a terra, sabe? Porque nada dava certo para mim. Mas realmente, sabe, fazendo um paralelo aqui, né, com a história de Pedro, realmente quando eu deixei de focar nos peixes e comecei a focar na obediência, é que as coisas começaram a dar certo. O jogo começou a virar para mim, a maré começou, né, a virar para mim. E da mesma forma que foi comigo, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvidas, queridos, de que será com você, de que será na sua vida também. Quando você parar de focar nos peixes
começar a focar na palavra, no direcionamento de Deus, na obediência à palavra do Senhor, eu não tenho dúvidas de que a maré vai virar para você também. Então, presta atenção aqui, querido. Se você também, assim como eu, deseja viver algo grande da parte de Deus, anota isso aqui. Anota isso aqui, porque isso aqui é ouro, queridos. Quem só trabalha quando vê o resultado nunca vive o extraordinário. Eu vou repetir isso. Quem só trabalha quando vê o resultado nunca viverá o extraordinário. Porém, quem obedece mesmo sem ver o milagre, quem obedece mesmo sem ver o resultado, experimenta, vive do milagre, queridos. Eu tenho certeza que você está nessa classe de pessoas que não apenas quer, sonhar com algo grande, você quer realizar, você quer viver algo grande nessa terra, nessa vida. E isso é para você mesmo, porque você é filho e filha de Deus. Porém, o viver, o experienciar, o experimentar o sobrenatural da parte de Deus, queridos, não está, para aqueles que apenas desejam, está para aqueles que obedecem. Vou repetir, não está, vou repetir. O experienciar, o vivenciar, o viver do sobrenatural, dos milagres de Deus, queridos, de coisas grandiosas nessa terra, não está para aqueles, que apenas desejam viver os milagres, mas está para aqueles que obedecem a palavra, o direcionamento da parte do Senhor. De que parte você faz parte? De que grupo você faz parte hoje? Então aqui, presta atenção aqui, queridos. Você não está cansado de tentar. Você está cansado de não ver o resultado imediato. Porque se eu falasse com você aqui agora, rema mais uma vez, porque ali na frente é certo que estará o seu resultado. Você vai remar ou não vai? Se eu falar com você, corre mais uma milha, porque se você correr mais uma milha, o seu resultado está lá na frente. Eu te garanto, você correria ou não correria? Entende? Então você de fato não está cansado de tentar, você está cansada de não ver o resultado imediato, queridos. Mas pega isso aqui, Deus ele não trabalha na sua pressa. Ele trabalha no seu processo. Eu vou repetir, Deus ele não trabalha na sua pressa, pelo contrário, ele trabalha no seu processo. E a pergunta aqui, então, não é se está dando certo, mas a pergunta aqui é, então, você está obedecendo? E aí, para a gente encerrar esse vídeo nosso de hoje, queridos, eu quero, lembrando aqui agora, né, de uma passagem, né, da Bíblia, que está lá no livro de Ageu, capítulo 2, verso 9. Ageu 2:9, que vai nos falar exatamente a respeito da reconstrução, né, do templo de Salomão, que havia sido destruído, né, quando a palavra nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não desiste ainda não. Não entrega os pontos ainda não, não joga a toalha ainda não, queridos, porque por mais que à sua vista nada esteja acontecendo, Deus já está trabalhando a seu favor. E se porventura em algum momento você ouviu que acabou, passou-se o tempo, não é mais para você, eu quero repreender essa palavra e liberar uma palavra de vida sobre a sua vida. E a palavra é exatamente essa de Ageu 2:9, onde nos diz, né, que a glória da segunda casa, glória da segunda tentativa, a glória do recomeço, a glória, do retentar, do reempreender, né, será maior do que a da primeira vez. Será maior do que a primeira. Você recebe essa palavra sobre a sua vida hoje, queridos?
Porque aquilo que não deu certo antes vai dar certo agora, e isto se você não parar. Amém? Você pegou essa palavra? Você recebe essa palavra no seu coração? E aí, para a gente encerrar aqui, o meu convite para você é esse. Lance a rede de novo. Não desista não, queridos. Certamente fiel é aquele que prometeu. E se ele prometeu, se ele liberou a palavra sobre a sua vida, tente mais uma, mais duas, mais três, tente até dar certo, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Então é isso. Se essa palavra ministrou seu coração assim como ministrou tanto ao meu, digita aqui embaixo assim, ó, eu vou lançar a rede de novo. Isso é um voto de fé, né? Uma declaração de fé. Você não vai se entregar, pelo contrário, você vai mais uma vez perseverar e vai acreditar mais uma vez na palavra, não na palavra do Paulinho aqui do canal do YouTube do De Dentro para Fora, mas na palavra do Criador do Universo, daquele que é por você, é com você e que assim que você lançar as redes, certamente Ele fará com que os peixes pulem dentro da sua rede. É assim que eu creio. Amém, queridos? Então é isso. Link do livro no primeiro link, né? Link do e-book, link do livro, vou deixar na descrição aqui. Vai lá, adquira esse livro, faça essa leitura, encare os seus maiores medos para viver os seus melhores sonhos. Que tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então é isso, fico por aqui. Que Deus te abençoe, né? Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.